Quem acompanha Bluey sabe que o desenho está repleto de histórias encantadoras e mensagens emocionantes. Mas você já conseguiu perceber todos os pequenos segredos e detalhes escondidos ao longo da série? Com certeza, uma das coisas mais cativantes no desenho da família Heller é a ideia de continuidade ao longo dos episódios. Pequenos detalhes se conectam e mostram que a equipe de produção pensa em cada parte com muito carinho e cuidado. No episódio Missão Curie, por exemplo, isso fica evidente de forma super criativa. Apesar do foco da história estar na Bingo e no Bandit, observamos que a Bluey passa o tempo com a Tilly aprendendo a fazer crochê. As duas ficam em casa enquanto a trama principal acontece na casa do Mackenzie, criando uma peça de tricô juntas. Mais tarde, quando o Bandit faz uma videochamada para as meninas durante a viagem, a Bluey mostra animada o progresso do projeto que ela e sua mãe estão fazendo. Foi um momento rápido, mas super significativo. No retorno de Bandit, quando a família vai ao aeroporto para buscá-lo, percebemos um detalhe ainda mais fofo. A Bluey está usando um cachecol exatamente nas mesmas cores da peça que ela e Tilly estavam criando. Isso significa que aquele cachecol foi feito pelas mãos da Bluey. Não é incrível como os criadores de Bluey colocam essas conexões que deixam tudo ainda mais especial? São tantas pistas sutis e mensagens escondidas que, muitas vezes, só assistindo novamente para notar. Percebemos que em um simples desenho na parede ou em uma cena rápida, pode haver uma referência a algo maior dentro do universo da família Heller. Confere agora todos os segredos em Bluey que separamos neste vídeo especial. Vem com a gente desvendar um pouco mais desse incrível mundo da Bluey. Ainda falando de Missão Curie, existe outro detalhe que passou despercebido para muitos fãs de Bluey. Na mesma cena do aeroporto em que as meninas recebem o Bandit, quem também está lá é o famoso Cornelius. Ele aparece ao fundo, parecendo bem ansioso para encontrar alguém que estava para chegar. Para quem não lembra, Cornelius é o pai do Vinton, conhecido por estar sempre em busca de um novo amor. Pelo menos era assim antes dele conhecer a mãe dos Terriers. Por isso, nesta cena, podemos deduzir que ele estava esperando por alguma namorada à distância, que provavelmente estava visitando-o pela primeira vez. Isso se ela não deu um bolo nele. Mas com certeza isso, agora, faz parte apenas do passado do Bulldog inglês. Ainda bem que ele encontrou o seu verdadeiro amor, não é mesmo? No episódio exclusivo da Bingo, além de toda a história emocionante da cachorrinha brincando de esconde-esconde sozinha, existe um detalhe na parede que chama muita atenção dos fãs mais atentos. Na cena em que Tilly encontra a Bingo, podemos observar que a parede está cheia de desenhos, mas um deles se destaca. É a imagem de uma pequena cachorrinha com uma mochila foguete. O que é mais interessante é que esse desenho faz uma referência direta a outro episódio da série chamado Fuga, onde as pequenas cachorrinhas imaginam como seria uma viagem para a Lua usando exatamente um foguete. Essa pequena pista estava escondida na parede, indicando um episódio futuro da série. Quem diria que a equipe de Bluey já estava planejando tudo isso com tanto cuidado e antecedência? Outro desenho curioso que aparece no episódio da Bingo é um retrato da própria Bluey ao lado de um outro cachorrinho. Quem será esse amigo que mereceu um lugar tão especial no mural de arte da família Heller? Voltando para a primeira temporada, mais especificamente no episódio Acampamento, nos lembramos de que Bluey fez uma linda amizade com o cachorrinho canadense Jean-Luc que falava apenas francês. Apesar das barreiras linguísticas entre os dois, eles criaram uma conexão especial que culminou em um emocionante abraço de despedida. Parece que esse momento foi tão marcante para Bluey que ela ainda guarda memórias do seu amigo e as transforma em desenhos para enfeitar a casa. Quem sabe isso é um indício de que Jean-Luc pode ser mais que um simples amigo no futuro. E você, acha que isso é apenas amizade ou algo mais? Se você acha que a Bluey sentiu algo mais pelo Jean-Luc nesse episódio, comenta aqui embaixo amor. Mas se acredita que foi apenas a boa e velha relação fraterna, comenta aqui embaixo amizade. Outro segredo bem legal no desenho da Bluey envolve algo que provavelmente você ainda não havia notado. Entre os episódios da série da Cachorrinha Azul, acontece algo bem interessante. A foto das duas irmãs que fica no quarto mudou um pouco com o passar do tempo. Aparentemente, não são fotos diferentes, mas sim uma alteração no conteúdo da mesma arte. Por exemplo, no episódio Morceguinha, vemos que na foto as duas irmãs estão juntas, com a Bluey piscando um dos olhos e colocando a língua para fora. Mas, ao avançar nos episódios, notamos que a mesma foto passou por uma pequena mudança. Agora, a Bluey aparece com os dois olhos abertos e sorrindo, sem a língua para fora. No restante, a pose das irmãs permanece basicamente a mesma. Esse pequeno ajuste na arte passou despercebido para a maioria dos fãs. Pelo menos, até agora. Outro segredo escondido no desenho da Cachorrinha Azul, e poucas pessoas se deram conta, aparece em um dos primeiros episódios de Bluey. O mais legal é que ele envolve um personagem de um dos desenhos mais famosos e fofinhos da Cartoon Network dos anos 90, As Meninas Superpoderosas. Durante o episódio Hospital,
As meninas brincam de operar o bandido de faz de conta. Em um momento, Bluey puxa algo de dentro da barriga do pai, um pequeno polvo de pelúcia roxo. Essa é uma referência super escondida ao pequeno Sr. Polvi, o brinquedo preferido da Lindinha, uma das meninas superpoderosas. Lindinha sempre brincava com esse polvo nas histórias do desenho clássico. Isso significa que, com certeza, algum fã do desenho clássico da Cartoon Network está trabalhando na equipe de animação de Bluey. Não é incrível? Mais uma vez voltando ao episódio da Bingo, vemos uma referência bem interessante que envolve o estudo do mundo, a geografia. Durante a história, Bandit desafia a caçula Heller a resolver um mistério. Qual a cor do kiwi? Uma ave que existe apenas na Nova Zelândia e não consegue voar. Bingo, curiosa, responde que sabe onde está a resposta. Ela começa a montar um quebra-cabeça do mapa mundi, mas percebe que está faltando justamente a peça que representa a Nova Zelândia. Nesse momento, Bandit comenta de novo: não, isso é uma referência hilária a antigos mapas mundi que frequentemente deixavam a Nova Zelândia de fora. No fim, descobrimos que a peça perdida estava grudada na poupança da própria Bingo. Assim, o mistério é resolvido, e o país finalmente ganha seu lugar no mapa. Inclusive, descobrimos que o kiwi é marrom, que o torna ainda mais único. Outro detalhe interessante que conecta os episódios da série é percebido novamente no episódio da Bingo. A caçula Heller começa a montar o quebra-cabeça porque, no início do episódio, Bandit leva Bluey para brincar na casa da Chloe. Essa cena parece simples, mas demonstra como os episódios estão interligados. No episódio Polvo, lançado cerca de 40 episódios depois, descobrimos que Bluey realmente foi à casa da Chloe para brincar. Essas conexões sutis mostram como os criadores de Bluey pensam cuidadosamente na continuidade da história. Isso deixa a série ainda mais divertida e interessante para os fãs mais atentos. Quem não ama essas ligações? Se você também curte descobrir essas curiosidades sobre o incrível mundo da Bluey, não perca tempo e inscreva-se no nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos. Mas Polvo não é o único episódio que possui relação com episódios anteriores nesta lista. Talvez você já tenha assistido ao episódio Trabalhadores, onde conhecemos o Leite com Chocolate e o chefe, que são os responsáveis por construir o lago que a Tilly encomendou. Depois de tomar sorvete com o chefe, vemos que ele, ao se levantar, conserta a posição da caixa de correio, que estava meio inclinada e fora do lugar. Mas por que aquela caixa de correio estava fora do lugar? Quando voltamos para o episódio anterior, Macacões, descobrimos que a versão guepardo da Bingo, ao perseguir a versão zebra da Bluey de bicicleta, acabou esbarrando na caixa de correio, deixando-a inclinada. Por isso o Spark acabou ajeitando a caixa, mesmo que isso não fizesse parte do seu trabalho. Pequenos detalhes como esse mostram a ligação entre os episódios e como a produção presta atenção aos mínimos detalhes. O episódio Histórias com certeza é um dos mais diferentes de todos em Bluey, já que, apesar de aparecer na trama, a Bluey não é a protagonista da história. Nesse caso, os principais personagens são o Vinton e a Indy. Como praticamente todo o episódio se passa no campo da imaginação, vemos o pequeno Bulldog em uma versão bem musculosa, do jeitinho que ele mais queria ser. Em um momento específico, vemos o Vinton fazendo um movimento engraçado onde ele mexe os músculos do peito. Esse gesto é uma clara referência ao jovem Arnold Schwarzenegger, que era famoso por ser muito musculoso e realizava movimentos parecidos para entreter o público. Arnold, conhecido como o Exterminador do Futuro, acabou transformando esse gesto em sua marca registrada, e muitos atores repetiram isso ao longo dos anos como uma homenagem ao astro. Por isso, essa referência no episódio é um toque divertido aos clássicos de Hollywood. E ainda no mesmo episódio, há uma participação muito especial que muitos não perceberam. Você lembra do Major Tom, o cavalo que Indy e Vinton visitam para tentar entender por que a Indy estava tendo dificuldades em fazer um cavalo de massinha? Embora sua aparição no episódio seja breve, ele foi dublado pelo principal compositor da Disney na atualidade, Lin-Manuel Miranda. Para quem não conhece, Lin-Manuel Miranda compôs músicas para filmes icônicos como Moana, Encanto e o live action de A Pequena Sereia. Sua participação como dublador é, sem dúvida, um toque especial na série de Bluey. E já que estamos falando de músicas e referências, vamos a mais um segredo em Bluey que envolve canções. No episódio Celular, quando o vovô Mário brinca com as garotas, vemos que elas criam uma casa só para ele, decorada com muitos detalhes, incluindo um porta-retrato como parte da decoração. Se você não é da Austrália, provavelmente não percebeu, mas a foto no porta-retrato mostra uma versão canina da banda infantil australiana The Wiggles. Desde 1991, The Wiggles são um fenômeno musical entre crianças e uma das maiores bandas do gênero no mundo. Não é surpresa que Bluey tenha uma foto autografada deles em casa, afinal, eles são parte da cultura musical infantil australiana, assim como Bluey é parte da televisão, o que com certeza é uma bela homenagem. Se você chegou até aqui é porque com certeza gosta de vídeos sobre desenhos como Bluey. Por isso, estamos deixando 2 vídeos para você assistir agora mesmo. É só clicar no que você preferir. Continuamos juntos!